Sejam muito bem-vindas ao FocoCast, o podcast que conecta histórias e que inspiram. Nós aqui hoje abraçamos a causa do Outubro Rosa, porque cada voz importa, cada história tem força e cada convidada deixa sua marca. Hoje é um episódio muito especial. Estamos abrindo um novo quadro aqui no FocoCast, comigo, Mainara. E nada melhor do que começar o mês Outubro Rosa, um momento de conscientização, prevenção e, claro, para esse momento não poderia faltar a TEDs, pois todos os momentos merecem sabor de felicidade. Pois a TED, acreditamos que felicidade tem sim sabor. Está no lanche compartilhado, no sorriso em volta da mesa, nas lembranças em famílias e amigos. Mas também está no cuidado com a vida, no carinho com quem amamos e, acima de tudo, no amor por nós mesmos. E quem está aqui comigo é a Aline, a dona da TED, que abraçou essa causa com a gente. Aline, muito obrigado pela parceria, tá? Eu tô nervosa, não vou mentir, porque assim, eu e a Aline a gente se conhece há muito tempo e a gente tem uma conexão absurda, né, Aline? Então a Aline deixou a sementinha plantada quando eu morava lá em Templândia, né? Que eu ia nas células com ela. E desde então é uma pessoa que me inspira, que me acompanha. Ela sabe da minha fé, do meu amor, da minha paixão por Deus. E ela também sempre tá ali me apoiando. Nos momentos difíceis eu corro, a Aline me socorre, ela está ali, palavras, que me ajuda a perseverar. E eu acredito que esse momento não é por acaso. Eu acredito que já estava escrito e Deus sabia desse momento exclusivo junto com você. Então, eu quero que você se apresenta um pouco, Aline, fala um pouco da TED, um pouquinho da trajetória de vocês, que eu já conheço essa história, que não foi fácil, né? Vocês estão aí, são perseverantes, e fala um pouquinho, então. Mainara, eu agradeço essa oportunidade. Nós até realmente abraçamos essa ideia, além de sabor de felicidade em forma de alimentos, muito importante a gente alimentar a esperança das pessoas, a fé dessa oportunidade realmente para confirmar que tudo na vida da gente tem um propósito. Quando a Mainara começou nesse trabalho, eu sempre soube e sempre falava para ela, Mainara, vai, continua. Continua que esse é o negócio que eu tenho para dizer, cuidem, tá? A nossa fé, com certeza, nós ouviremos muitas coisas boas aqui e que vai agregar muitas mulheres, pessoas. Nesse momento, eu peço que todos vocês que estão abracem essa ideia também e participem. E nós estamos aqui então com a Ana Paula, com a Luana, e nós vamos fazer algumas perguntas para vocês, tá? Sejam vocês, podem ficar calmas, tá? Então nós estamos aqui com a Ana Paula, com a Luana, e elas vão estar se apresentando aí para vocês e contando um pouquinho da história delas. Oi, meninas. Eu sou a Ana Paula, então. Descobri o câncer de mama com 34 anos. Foi em outubro do ano passado, logo depois do meu aniversário. Esse ano, então, faz um ano, né? Agora em outubro, um ano que eu descobri. É, diagnóstico muito difícil, né? O diagnóstico para mim foi muito difícil, mas depois que eu consegui assimilar, depois que eu consegui entender o que era esse processo, que é o câncer, qual o propósito, né, disso na vida da gente. Eu consegui levar o tratamento com, eu diria assim, com bastante leveza. Eu ia para a quimioterapia e eu sentia assim que aquelas gotinhas de químio eram gotinhas de esperança, né? Gotinhas de cura. Então eu fazia minha oração, eu fechava os olhos e eu simplesmente apagava. Eu dormia praticamente a quimio inteira. O enfermeiro vinha, me acordava para dizer que tinha que trocar a medicação e me mostrar, né, a medicação, falar o nome da medicação. E eu só concordava com ele e eu apagava novamente. E acordava na hora de ir para casa. Assim, foi. Não tive contraindicação praticamente. Contraindicação não é. Não tive efeito colateral praticamente nenhum. Passei muito bem, assim, das químios. Não vou dizer que foi fácil, que não foi. Mas o mais difícil foi contar para os filhos, né, o que era, porque a gente tinha acabado de passar com o meu sogro,
Ele tinha acabado de falecer do câncer. Então, o câncer em si, a palavra câncer é uma palavra muito forte, muito difícil, né? Você Uhum. está com câncer. E o mais difícil, então, foi perder o cabelo, né? As pessoas falam, ah, é só um cabelo, ele cresce, né? Dá vontade de falar assim, ah, então corta o seu, Seu. né? Porque não é Sim, fácil. Meus filhos sempre me viram de cabelo comprido, eu sempre tive um sim. cabelão. Cabelão. Cabelo E lindo. foi a parte mais difícil, então, né? Cortar o cabelo e, e eles me veem assim, né? O que meus filhos vão dizer? Eu tenho duas crianças pequenas, uma de 3, uma de 6. O que eles vão dizer, né? Mas depois a gente vai rezando, confiando e vai se tranquilizando e mostrando para eles que isso é só um processo e que tudo vai passar, né? Que o cabelo realmente vai crescer e que a vida da gente não será a mesma, que as preferências mudam, né? Que as nossas o que antes era essencial, hoje já não é mais, né? Primeiramente, então, Deus, a nossa saúde, primeiramente, depois Deus, depois a família. E se isso tudo está andando bem, Yeah. tudo está alinhado, é sinal de que a vitória está certa. Amém. Muito obrigada, tá? E agora vamos ouvir a Luana. É nossa, Luana. Aí no presente. Me chamo Luana, com 31 anos, e diagnostiquei para câncer de mama, foi em fevereiro, março, por ali, que veio o resultado. Quando eu descobri no decorrer disso, assim, eu senti que algo não estava legal, né? Tinha alguma coisa, mas a gente fica naquela esperança de ser e não ter, e não pirar a cabeça, né? Sim. Mas aquele medinho estava ali. Aí descobri ali, peguei um resultado, fiz a biópsia, bem no dia do meu aniversário, fiz a biópsia, e daí 15 dias depois veio o resultado de câncer de mama. Estava eu e meu irmão, e assim, quando o doutor me passou assim, o resultado, eu fiquei, tipo, eu só olhava para os papéis e não conseguia nem ouvir o que ele estava falando, sabe? Minha cabeça não parece que dava um apagão ali. E aquilo lá, assim, foi. No momento eu não chorei, parece que eu acho que eu fiquei em choque, assim. Mesmo que ao fundo eu parece que eu sentia que ia dar alguma coisa. Mas aí depois, com o meu irmão, eu chorei. Eu chorei porque eu pensei, e agora? Né? Porque, assim, uma coisa é a gente ouvir as pessoas falarem que estão passando pelo processo, ou você vê uma pessoa careca, ou você. Outra coisa é você se deparar com isso, Viver. você viver. Porque é tudo novo. É como se fosse você entrar num lugar onde você não conhecesse nada, eu desconhecido, né? Conhecido para onde eu vou, o que que eu vou fazer, como vai ser minha vida agora? Então, assim, é a primeira coisa que acontece, né? E eu digo assim que é um misto de emoções. E aí foi que segui, né, o tratamento, fui no médico e tudo mais. Foi um processo bem, assim, bem desafiador. Eu falo, ele é desafiador, eu tô vivendo o processo. E, assim, dias bons, dias não tão bons, mas eu vejo sempre que a gente sempre tem duas escolhas quando acontece isso. Não só isso, como qualquer coisa na vida da gente. Ou você vai se entregar e vai chorar, espernear e, né, que não vai resolver nada, ou Sim. você vai olhar e falar: "Não, ok, tá aqui, agora vamos fazer o que precisa ser feito, vamos ir atrás, vamos, né, fazer". Eu acho, assim, que a gente tem que fazer a nossa parte e tá coração leve quanto a isso. Não é fácil, não é todos os dias que eu estou bem, mas como qualquer outra pessoa também, altos e baixos. Mas, eu me sinto melhor quando eu, encaro toda a situação, assim, da melhor forma possível, buscando não só na minha mentalidade,
como também na espiritualidade, porque eu já vinha num processo de estar mais perto de Deus, de me conectar mais com Deus. Eu não fui pega de surpresa ali e aí me conectei com Deus, sabe? Só que eu sinto que isso me fortaleceu mais ainda para perto dele. E eu já tinha ele como meu amigo. Ele é o meu amigo. Eu tenho ele como eu converso, eu chamo ele para dirigir comigo, para ficar comigo, eu converso com ele. Mas isso tem sido muito mais forte, sido mais, como foi comigo, ele tá espirrando nas pessoas. Eu Sim. sinto isso. Eles veem Deus, a luz que a gente tem. Então isso, eu acredito muito, como a gente já comentou sobre propósito, que nada acontece na nossa vida por um acaso. Nada. As pessoas não se conectam por um acaso. Nós não estamos aqui por um acaso. Tudo tem um porquê. Então, às vezes, a gente não entende quando acontece, principalmente quando não é algo legal. Mas lá na frente a gente começa a olhar e fala: "Caramba, né, o quanto que eu cresci, o quanto foi por mais difícil que é, assim, eu digo, quanto foi lindo", porque tem beleza em momentos difíceis também. Na verdade, Luana, você já vinha num desenvolvimento pessoal, né? Antes, Sim. não só espiritualmente falando. Então, você, assim, o que eu, né, entendi agora, né, ouvindo você falar, que isso já foi um preparo, né? Deus Sim. já te levantou propósito, né? Ele já estava te preparando. Você já era uma referência, você já era uma pessoa vista, né? E hoje ele te trouxe, né, para essa condição, não para você ficar sentado, mas para você lutar e levantar essa bandeira, né? Levantar esse propósito para outras mulheres, para encarar a dor, a luta, né? Porque se você se acomodar, o sofrimento vai estar ali, ó, a dificuldade vai estar ali. Você pode fazer a escolha de você ficar onde você está ou de você avançar, né? Então, ou vai para frente ou vai para trás, né? E isso foi muito, muito bonito, assim, ver isso em você. Eu já te falei isso, né? Que eu te admiro assim muito pela forma como você já levava a tua vida, né? Uhum, Antes e uhum. agora, assim, falou, nossa, ela tem um propósito muito, muito grande de trazer essa luz para as pessoas. E a Ana eu já conhecia há muito tempo, foi prof dos meus. Ana, assim, eu falo que Deus realmente ele nos trouxe de volta agora, até tanto que eu fiquei surpresa quando eu vi que era você. E você também, né, nessa tua missão de ensinar, que já começou lá atrás, Deus te trouxe aqui, ó, para ensinar agora as mulheradas, cuidar, né? Então, para toda a vida tem um propósito. Agora vamos ouvir de você, dentro do processo, né? Qual foi o teu maior desafio, Ana? Você, foi o meu maior desafio foi esse, dentro do processo do tratamento, ou enfim, foi mais difícil. Na verdade, cada etapa tem um desafio, né. No início, o maior desafio é como vai ser? Como vai ser, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com a minha família, como eu vou reagir a isso, como as pessoas vão reagir a isso. Aí você passou aquele processo, vem outro, agora é cirurgia. Aí eu ia toda esperançosa lá, né. "Ai, vamos só tirar uma partezinha, só onde tá o nódulo". Chego lá: "Ô Ana, vai ter que retirar a mama toda, vai retirar até pertinho da pele, tem os linfonodos comprometidos". Aí de novo, você perde o chão e, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que que qual é o presente aqui, o que Deus quer, né, comigo, o que Ele quer da minha vida? Tira força, vamos lá, né. Aí depois, a radioterapia, que também é um desafio, você vai lá todos os dias, em si lá não é difícil, né, é rapidinho, passa rapidinho, mas você ir todos os dias, estar lá naquele local, que é um local, quem já passou, quem já foi, quem conhece sabe que é um local nem um pouquinho agradável, que você vê pessoas de vários estágios, né, então muito difícil. Acabou as rádio, "Ai, agora sim, estou curada". Aí vem a doutora com a medicação. Então, Ana, você vai ter que tomar essa medicação por tantos anos. Também traz alguns efeitos colaterais. Acabou ainda, né. E e você entende de
que não vai acabar nunca, né. Quem passou pelo câncer, o resto da vida, os hábitos mudam, as escolhas mudam, tudo muda, né. Cada processo Tudo só muda. é diferente, mas você vai cada um você vai ter um desafio. E agora minha pergunta vai para Luana, para a gente encerrar. Luana, essa é boa. Qual conselho você deixaria para outras mulheres que estão recebendo o diagnóstico hoje? Qual conselho? Isso. Eu digo assim que elas não estão sozinhas, não estão, porque às vezes a gente parece que recebe o diagnóstico de um jeito como se só fosse a gente que estivesse vivenciando aquilo, que é o fim do mundo, mas não é. Hoje em dia, a tecnologia, os estudos, está tudo muito avançado. Então, eu digo assim: levantem a cabeça nesse momento, por mais difícil que seja, mas assim, se precisar sofrer, sofre também, sabe, porque a gente precisa vivenciar essa dor de certa forma. Eu digo que é tipo um luto que você entra. Você sofre, mas você também precisa se levantar. Se não for por você, que seja pelos seus filhos, que seja pelas pessoas que amam você, porque não vai resolver você simplesmente, eh negar o diagnóstico ou fugir disso, porque eu, quando comecei a estudar, porque eu estava estudando sobre o Sim. assunto, eu vi muitas pessoas que recebem o diagnóstico, mas não fazem o tratamento, por medo do processo, porque realmente ele não é fácil, como já foi mencionado várias vezes, não é fácil. Só que se a gente tem essa chance, se a gente tem esse É, fio de esperança, por que não fazer? Por que não exatamente. ir e tentar? Vamos Sim. lá, né. Eu acho, assim, que é muito importante ter pessoas, né, do seu lado, que te apoiam nesse momento. E eu acho, assim, que, eu acho, assim, se apeguem a Deus, primeiramente, também. Se apeguem a Deus, em pessoas que querem o seu bem, que estão ali com você, porque, assim, é um processo. E outra coisa que eu digo por mim, que não ouçam só o que aconteceu com o fulano e com o beltrano que passou o processo e às vezes não foi bom. O seu processo vai ser só seu. Você vai sentir da sua forma. O seu corpo é diferente do outro. Então, eh, eu peguei muito isso pra mim. As pessoas me falavam muita coisa, e falam até hoje, e eu ouço e ok, tudo bem, acato o que me faz sentido e vivencio a minha vida, dia após dia, Teu digo processo. o meu processo, dia após Você dia. falou algo bem bacana e eu conheço pessoas que quando descobre o diagnóstico, realmente a primeira decisão é não fazer o tratamento, né. Perde a esperança, né, de lutar, né, ter 1% de esperança de chance. Acabam desistindo no começo E ali. eu acredito que o tratamento é o mais importante, né. Sim, O tratamento ele é necessário a pessoa fazer. É uma É, coisa assim que eu sempre falo, Deus faz a parte dele, mas em é, contrapartida você tem que dar o teu passo, você com tem que se mover, certeza, com né, o exatamente. movimento é você que faz, ele vai estar ali com exatamente. você, vai estar andando com você, mas, né, A gente não pode na fé, ai, na fé, na é, fé. A gente fala muito de fé, mas às Sim. vezes, né, Não, a fica gente tem meio, que ter a né, nossa a ação, gente tem agir. que ter sim, a gente tem que ter fé, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Deus não vai, né, também Exatamente. movimentar pra nós. E tem algo muito legal também, que a Aline já conhece essa história, o pessoal também, sobre que a gente falou muito de fé, Deus, né. E realmente, o momento que a gente firma a nossa fé no momento, né, por isso que é mais um motivo, tudo há um propósito, porque no momento, assim, que eu me derramei na palavra de Deus, que eu comecei a ter mais esse relacionamento com o Espírito Santo, isso falou que tem o Espírito Santo movendo em você, e isso é muito maravilhoso, sabe. E foi aonde eu também me deslumbrei da palavra. Foi o momento que eu consegui ter um relacionamento mais com Deus. E eu falo: "Você sente o Espírito Santo", eu nunca tinha sentido isso ainda, é maravilhoso. Pode acontecer 1001 desafios, você tá ali, você é firme, você é perseverante, né, porque a fé ela move montanhas, né.
E o mais de tudo, o mais legal que eu consigo ver no rostinho de todos aqui, é a alegria de alma e espírito, né? Porque essa é a melhor de todas. Mesmo com toda a dificuldade que a Luana está passando, pra mim já é vencedora, né? Ter esse brilho, sabe? Essa vontade de viver, vem, vai lá, se maqueia, e Vocês mais são um luz, né? dia, Acabam se luta, e tornando são luz. realmente luz, E né? a gente escuta muito isso, né? Posta alguma coisa, a pessoa fala, nossa, Ana, como eu admiro É você. muito Eu não bom sei o isso. que eu faria se eu fosse, né, Aham. receber esse diagnóstico. E eu vejo você fazendo suas coisas, passeando, andando de bicicleta, né, curtindo seus filhos, sua família. Então as pessoas ficam assim, admiradas, que bom, né, que a gente pode ser luz na Isso vida é de muito outras bom. pessoas e inspirar outras pessoas, Podem né? pensar o que quiser, mas os holofotes estão em vocês. É Então verdade. vocês tratem de brilhar. Meninas, ó, quero agradecer, tá? Todas vocês, agradecer a Aline também por essa Obrigada. parceria. Como a Luana mesmo disse, nada é por acaso a gente tá aqui hoje. Eu sei que para tudo há um propósito e eu acredito do fundo do meu coração que isso de hoje vai alcançar vidas, muitas mulheres, tá? Parabéns, continue firme, perseverante. Precisa de nós, né, Aline? Verdade. Nós estamos aqui. Amém. Deus Obrigada, abençoe. obrigada pelo Obrigada, Deus convite. abençoe. Agora vamos trocar as Agora moças, vamos por trocar. favor. Pessoal, agora estamos aqui com a Mari, com a Claudete, duas mulheres com histórias totalmente diferentes, mas de muita luz, de muita fé, de muita perseverança e força. E eu quero que você, Mari, então se apresente. Oi, eu queria agradecer a oportunidade. Como disse, eu sou Mari, Marineusa, mas a maioria me chama de Mari. Então, eu descobri o câncer de mama com 33 anos. Certo dia, eu fui ao banco e era Dia da Mulher, dia 8 de março, Dia da Mulher. E o banco iria fazer uma palestra à noite. E a minha gerente fazer hoje. Eu falei, não tenho nada. Ah, vai na palestra. E eu resolvi ir na palestra, né? E nessa palestra, a doutora que se apresentou, ela trouxe fotos, assim, muito chocantes e, né, relatos e tudo. E no outro dia, então, eu resolvi fazer o autoexame que eu nunca havia feito. Fiz o autoexame e senti um nó. Daí eu pensei, ah, coisa da minha cabeça, né? Tô com aquilo na cabeça e não é nada. No outro dia, minha mãe veio na minha casa para passear, eu recebi a visita dela. Quando eu fui tomar vinho, eu fiz o autoexame novamente e senti, chamei ela falou realmente tem essa. E eu fui ao médico e a princípio a doutora na época disse que seria um cisto hormonal e me deu um medicamento para tomar. E eu comecei a tomar esse medicamento, né? E depois disso eu passei por problemas muito graves. Tive que fazer uma cirurgia de vesícula preta, na UPCAM mesmo, antes de fazer o tratamento. Aham, nem sabia, né? Ah, foi isso. Porque a princípio era um cisto hormonal. Então, todo mundo dizia, mas por que não UPCAM fazer a cirurgia da vesícula? Então, hoje eu sei que Deus já estava me preparando para, né, conhecer o lugar. E depois de um ano, era muito grande, era muito visível, era do tamanho de uma laranja. E na parte de cima, Mudou? formato? sim, era, né? Inchado? Porque quando você tem, muitas mulheres dizem, mas como que eu vou saber se é um nó, né?
Porque a mama é cheia de caroço. Mas quando for um nódulo, ele é por cima desses caroços. Você É sente, diferente. é diferente. Então, como ele era em cima, ele era bem saudável, né? E daí começou a esquentar muito. E daí começou a doer. E a princípio não dói. E eu fui ao médico, outro médico, então, e ele falou, não, isso aí não é legal. Me mandou, então, me encaminharam para o PECAM. E chegando lá, foi toda, né? E então, eu fiz a cirurgia de retirada só do nódulo. E com 7 dias para pegar a biópsia. Quando a gente pegou a biópsia, então o resultado não foi nada agradável, né? Já estava muito grande. E então o doutor falou, não vou nem tirar o ponto, a gente tem que tirar a mama toda. Então foi tirado a mama toda, uma semana depois. E havia 15 linfonodos, né? 15 linfonodos já, né? No braço esquerdo. Nossa, já estava se espalhando já. É, mas Deus foi feito maravilhoso que nenhum deles foi atingido pelo câncer, né? Então, foi feita a retirada deles, foi feita a biópsia deles. Daí, então, quimioterapia, apesar, né, de retirar, mas como já era muito grande, então daria para ter a quimioterapia vermelha. E aí depois fiz 33, que nem a Helena, né? Não, A Lu, Luana, Luana. Luana E a Ana Paula. Ana Ana Paula. Paula, Como a Ana aham. Paula falou, você tem que a gente sai de madrugada desgaste físico. e às é, vezes é. eu voltava, teve dias que eu cheguei em casa 9 horas da noite, tomava um banho e dormi Ia por dormir. outro dia novamente, né? Mas enfim, quando eu descobri, a gente teve o diagnóstico, meu marido sempre esteve comigo, é algo muito importante, a família, estar contigo, O apoio, o né? apoio, ele foi assim, meu alicerce. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo marido e companheiro que ele colocou na minha vida, porque se não fosse ele, eu não teria conseguido enfrentar tudo que eu enfrentei, né? Ele é um parceirão, mesmo, é um homem de Deus. E então, quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente saiu para fora do consultório, eu comecei a chorar. E daí eu falei para Deus, por que comigo, né? E uma coisa eu te digo, não peça para Deus por quê. E eu sim, Tinha acabado de pedir. sim. E daí ela disse, peça para Deus para quê? É. Qual é o propósito? E eu digo que era um anjo que Deus colocou ali, porque eu nunca mais vi ela. Eu fiz todo o tratamento e eu nunca mais vi ela, né? Então, eu tinha minha filha, 4 anos. Graças a Deus, eu não passava muito mal das quimioterapias, né? Não tive muitos efeitos colaterais, mas uma semana, mais ou menos, aqui. Eu tinha uma floricultura, eu era Olha. proprietária de uma floricultura. Aqui em Então, Missal mesmo. aqui em Missal. Uhum. Então, assim, eu era uma pessoa muito independente. E para mim tinha que ser tudo resolvido na hora. Eu, né, tinha que resolver. E a doença fez eu ver que tudo tem solução e não precisa ser já. Então, nesse momento, eu tive que me deixar ser cuidada, depender, Eu acho que deixar. essa parte mais difícil, né? Sim, muito difícil. E aprendi a. Tudo tem jeito. O que Tudo você tem não jeito. faz hoje, você faz amanhã. Mesmo. Né? Se você faltar, alguém vai fazer por você. Então, não adianta a gente se desesperar, a gente, né, meter o pé pelas mãos e viver naquela correria assim que tem. Na verdade, em muitos momentos da vida, a gente é Sim, você acha que só Isso. você consegue. Eu acho que Deus ele é tão certeiro, tão pontual, que ele te condiciona Sei. a você olhar para você e falar assim: não sou tudo isso. Eu preciso de alguém Aham. pra me cuidar. Né? Eu tenho Exatamente. que desacelerar, alguém tem que olhar para mim Sim, também. Eu isso também mesmo. posso ser cuidada. Né? E eu falo que é E é tão bom, né? Sim. Ser cuidada, se deixar ser cuidada. Então, daí, depois de tudo isso, a gente, então, tinha decidido ter mais um filho. Porque a gente só tinha 4 anos e ela tinha
Mas eu senti que a mama direita não estava legal. Não era um nódulo, mas ela era endurecida. Ah, vamos acompanhando, a médica falou, vamos acompanhando para ver o que dá. E daí, até que um dia eu falei, doutora, eu preciso, eu quero ter mais um filho. E se for câncer de novo? Ah, então vamos fazer a biópsia. Vou ter então, realmente. Estava maior já do que Pela da... segunda Sim, vez. pela segunda vez. Daí, então, aqui teve 13 linfonodos, 13 ínguas também não foram, mas foi feita a cirurgia, não precisei retirar a mama toda. E daí fiz químio, fiz rádio de novo, só que dessa vez caiu o cabelo. Eu tinha o cabelo liso e depois do tratamento ele veio enrolado. Então, quando eu descobri pela segunda vez, eu orei e falei, Senhor, eu amei o cabelo novo. Não permita que eles caiam. E É realmente, lindo. Não caiu. não caiu. E o doutor disse, pá, caiu o cabelo de novo. Aí eu falei, não, não Não, essa vai. vez não vai. Daí ele falou, vai sim. Eu falei, não, doutor, não vai, porque eu pedi para Deus para não cair eu sei o Deus que eu sirvo. Ele olhou para mim e falou, não se apega a essa vez. E não caiu. Olha Então aí, serviu para o viu? doutor também. Então, assim, foi. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Não é fácil, como a Luana falou, o processo. Tem pessoas que chegam e falam, eu tive uma amiga, ela ficou boa. Tem outras que chegam e falam, eu tive uma amiga, mas né, ela morreu. Eu tinha muito para mim assim, a minha história é a minha história. É, isso, A tua história é a tua história. exatamente. Cada um Tem tem a uma sua. história. E se Bem não é o isso. teu momento, se não é a tua hora, pode vir o que vier. Isso eu aprendi. Pode vir o que vier. Se não é a tua hora, você não vai para diante. E eu tinha certeza. Isso. E não querem. Né? Chefe pra O dor. tratamento é 50%. O medicinal, 50%. Teu bom ânimo, a tua vontade de ter, né? Eu ficava em casa, aqueles 5 dias depois da químio, mas depois eu não ficava. Eu saía com a minha família, sabe? Eu ia em eventos, todo mundo olhava, porque pensava que, meu Deus, eu achei que ela tava, né, morrendo, mas não, gente. Tem doenças hoje em dia que não tem cura, né? Diabetes tem cura. Tem várias doenças que não tem cura. Lúpus, câncer tem. Preciso fazer a minha parte, porque Deus nos deu a medicina para usar a nosso favor. E deixar a parte de Deus. Então, Deus usou muitas pessoas, né, mensageiros dele para chegar a tempo para falar que essa doença não era para morte, era para morte. Então, Deus sempre me confirmou de que eu sabia tudo. Mari, só para encerrar, você é pastora? Não. Não? Ah, mas você tem bastante entendimento da palavra, né? É. Pra gente encerrar, uma palavra de fé para quem está passando pelo processo. Salmo de E nada me faltará. Tá aqui, ó. E deixa eu te falar, pra gente encerrar rapidinho, eu estava sentada aí, onde você está sentada. A Fernanda pediu para mim fazer um teste no microfone. O que eu falei, Fernanda? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E no mesmo salmo ele diz, ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte, não não temerei, temerei. pois. E Amém. nós, esse momento que nós vivemos é passar pela sombra da morte. Exatamente. Porque você tem momentos que você pensa, meu, eu vou morrer. Né? Mas não, você tem um ande pelo vale da morte, eu temerei, porque o Senhor. Mari, muito, muito, muito Imagina, obrigada, eu que agradeço. tá? Vou deixar de vontade para perguntar a nossa amiga Claudete. Não pudesse, fala pessoal sobre a sua história, o que é você antes do câncer e o que é você hoje, né? Depois. Olá, então, eu sou a Claudete, tenho 50, vou fazer 52 anos, agora dia 23, eu faço 52. Fui diagnosticada em 2021, no início de 2021. Foi assim algo assim que eu me tocando, né? Eu descobri assim, percebi, né, a mudança no meu corpo. E então eu fui
atrás, né, fui em médicos e aí então comecei a fazer os exames e tal. Até a médica já em 2020, na realidade, eu tinha já sentido alguma coisa. Aí eu fui consultar, a doutora que me atendeu no postinho falou: "Não, seu seio tá estranho, vamos fazer uma ecografia". Fui, fiz a ecografia, retornei com a ecografia, ela olhou as imagens, não quer dizer, ela não se ateu às imagens, ela só olhou o que estava ali, o diagnóstico ali do, né, Laudo. o laudo. Mas ela não olhou as imagens com, sabe, com Precisão. precisão. E o nódulo já estava ali, só que ela não percebeu. Aí ela só falou que não, que era só que era alguma coisinha do meu corpo mesmo, que não era para me preocupar. Pronto, que o médico falou, né? Eu Tá também, falado, menina. imagina. Aí, em 2021, daí eu retornei, né, que eu comecei a sentir algumas coisas estranhas. E eu percebi que o meu seio começou a se deformar, ele começou né, o bico do meu seio começou a encolher, o lado, assim, começou como se eu tivesse deitado em cima de um fio e tivesse amassado, ele estava, assim, deformado. Aí, então, eu falei para minha filha, falei: "Filha", falei: "A mãe", eu falei: "Tô ficando velha e o seio tá Envelhecendo. tá, nossa, tá horrível". Daí ela falou: "Mãe, que é isso?". Daí eu falei, daí ela falou assim: "Vai atrás, não fica esperando". Eh, Como ela estava longe, né, ela falou: "Mãe, vai atrás, vai consultar e ver o que está acontecendo", porque a mãe já falou sobre isso o ano passado, mas não era nada, e agora vai ver. Então eu fui, aí quando eu fiz a ecografia de novo em Medianeira, o doutor que fez lá ele falou, ele disse que já é BIHARD 5. Aí eu falei: "E é BIHARD 5?". Eu falei: "Não tenho Não ideia", eu falei: é? "Não sei nada". Aí ele falou: "Provavelmente você está com câncer de maligno". No BIHARD 5 já é praticamente câncer, é maligno. Ele falou: "Mas tá calma". Ele me jogou esse balde de água fria e falou para mim me acalmar, né. E eu estava sozinha, porque eu tinha ido só fazer um exame, né. Aí ele já falou: "Quando você sair daqui, você já vai direto para o teu médico, leva esse exame pra ele já te encaminhar". Aí eu já de lá mesmo, eu já liguei, já marquei a consulta, cheguei no postinho no outro dia de manhã, isso foi numa terça-feira, aí fui, aí o médico não estava. Aí estava a Juliana Rigo, acho que é Rigo, né, Rigo, é aham. a enfermeira lá no postinho do Caramuru, e ela me falou: "Claudete, vou te encaminhar para o isso aqui não tem como esperar". Então, assim, foi, assim, tudo muito rápido. Aí ela me encaminhou na quarta, isso foi na terça, na quarta ela já marcou, já fui, já consultei e o médico já só olhou a ecografia e falou: "Tenho quase certeza que é, só que sem a biópsia eu não posso", né. Ele falou: "Mas não vamos, só fazer tirar só para fazer a biópsia, já vamos tirar o nódulo todo. Tira o nódulo todo, depois faz a biópsia e a gente vê". Aí dentro de 15 dias voltei para tirar o ponto e a notícia. Aí ele falou, eu já tinha te falado, né, que provável já era certeza, mas dependia do diagnóstico. Aí então ele falou: "É, você está com câncer e hoje mesmo você já vai fazer uma quimioterapia". Tudo muito rápido. Aí eu estava assim, sabe, que nem eu falei, eu estava assim, tranquila, eu estava calma. A minha irmã, que sempre, toda vez me acompanhou quando não era uma, era outra, que não me deixaram sozinha, aí ela falou, eu olhei para ela assim, a lágrima estava escorrendo. E eu estava firme, sentada ali, daí eu já comecei: "Mas como que é essa quimioterapia?", porque eu não tinha nem noção, né. Daí ele falou: "Não, eu vou te encaminhar ali, daí você já vai ficar sabendo como que é". E eu estava com o cabelo cacheado, comprido. Eu Aí lembro. ele falou: Lindo. "E pode se preparar que o teu cabelo vai cair tudo, mas o cabelo é o de menos". Ele falou, né, ele falou que o que importa é você ficar curada, você fazer o tratamento e eu falei pra ele, eu falei: "Ó doutor", eu falei: "Eu não importo com cabelo". Eu falei: "Eu gosto do meu cabelo, amo o meu cabelo, mas se ele cair, se eu tiver que cortar, se eu tiver que ficar careca, não tem problema
nenhum. É, Aí cada vez que daí eu fiz a primeira, daí na primeira já, dentro de 15 dias já começou, né? Caiu. Puxava assim, o cabelo já cai. eu ia tomar banho, aí, nossa, eu olhava aquela coisa assim, daí eu falei pra minha irmã assim, rapaz, vou ficar sofrendo, né? Cada Todo vez que dia um vai pouquinho, cada todo dia um Não, eu pouquinho. também rapei. Rapaz. Aí, então, foi assim, eu falo que Deus me deu muita força, né? E é uma coisa assim, quando depois caiu a ficha, né, pra mim, na hora assim, eu tava como se eu tivesse, mas depois caiu a ficha, aí eu vou dizer para vocês assim, em todo o tratamento, eu chorei uma vez, pela questão mas não foi nem pelo que eu estava passando, foi por algo que alguém me disse que me magoou, sabe assim, mas não foi pela questão do que eu estava passando, porque eu sempre pensei assim, se Deus está permitindo que aconteça, tem um propósito. E realmente, como eu estava comentando com a Mayara antes, eu era muito, as coisas têm que ser do meu jeito, tudo ali. O meu filho sempre a gente tinha algumas desavenças por essa questão, que as coisas tinham que ser tudo como eu queria. Ninguém estava certo, era só eu. E as coisas tinham que ser tudo perfeito. E depois disso, eu, eu vi que as coisas não são assim, né? Você tem que. As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. E nada de ficar naquela. Nossa, que tudo tem que ser perfeito, porque não existe nada perfeito, né? Só Deus que é Só Deus. perfeito. A doença me A transformou, doença me né? transformou. Transformou o teu corpo e a tua mente, né? Exatamente. E daí eu fiz 2 cirurgias. Agora há pouco tempo, o ano passado eu fiz outra, porque eu achei que eram novamente, mas graças a Deus não era. E fiz quimioterapia, 20 sessões de quimioterapia, quimioterapia não, de radioterapia 20 e 6 quimioterapia. Mas assim, toda quimioterapia, toda vez que eu ia, eu sempre falo assim, que Deus sempre estava assim muito presente comigo. E eu também aprendi a conectar mais com Deus depois que eu fui diagnosticada, porque eu sou, né, não é que eu não tinha fé, eu tinha, mas só que agora fortalece, né? Porque daí você se apega, você aprende a conversar com Deus, você aprende a lidar com a situação, e Deus está ali, Ele está. E eu falo, Deus, a minha família, os meus filhos, a família toda e os meus amigos, assim, eles assim foram uma coisa assim Alicerce. que me deram assim muita força, muita ânimo para não desanimar. Eu falo assim, eu falava às vezes, tipo assim, quando eu fazia a quimioterapia, ficava 10 dias ruim, né? Depois da quimio. Aí depois aquilo me dava uma fome, uma vontade de comer. Era fora do comum. Aquela vontade de comer, comer. Nossa. Daí eu falava com minhas irmãs, nossa, mas eu tô com vontade de comer tal coisa, às vezes uma lasanha, às vezes. Olha lá. Olha Aí, aí elas, ei, vem aqui que eu vou fazer uns negócios pra nós, daí acho que eu vou fazer uma lasanha pra. Aí lá, né? Aí eu. Aí outra coisa. Era o que eu falasse. Elas davam jeito Ai, de que fazer delícia. né? E de estar comigo ali. E eu cuidado. E assim, eu também quero dizer que eu sou consultora da Mary Kay, né? Eu vendo Mary Kay já faz anos. E nesse período, quando eu estava, depois dos 10 dias da quimio, por exemplo, o que eu fazia? Eu não ficava em casa. Eu me maquiava, arrumava o meu lenço, que eu adorava usar meus lenços na cabeça, né? Eu lembro que eu usava. Os lenços, e me maquiava e tirava uma foto e postava no grupo da Mary Kay, né? Estou indo fazer as minhas vendas, estou indo viver. Que legal. Aí a diretora da Mary Kay e as outras consultoras, elas falavam, meu Deus, que Ela já era exemplo. habituada com rosa, Sim, gente. Olha ela aí. já era habituada com Aí rosa. elas falavam, meu Deus, você é luz, você É. traz, a gente tem que, né, se espelhar, tem que ter né, porque a gente, querendo ou não, que nem vocês falaram antes, né, foi comentado, a gente torna luz, né, para Com as pessoas. certeza. E hoje, Inspiração inspiração. também. E hoje em dia, assim, eu vejo, tem muitas pessoas
colegas que passaram, que agora tem até uma colega ali na escola que acabou de sair do tratamento também, ali no Ipiranga, que eu trabalho ali, ela ainda está assim bem, eu falo para ela assim: "Cris, Ânimo. ânimo, Uhum. vamos, levanta, sabe, se anima". Daí ela fala: "Ai, mas eu tô tão para baixo, Cláudia, eu não sei o que está acontecendo". Daí eu já vou pro lado da de Deus, né, daí eu falo, Uhum. converso só que daí, tipo assim, ela é mais quietinha, né, tímida, assim, não é muito de Mas aí também entra a questão de cada um viver o seu processo. Sim. Exatamente, E cada um tem um daí jeitinho, né. e ela ainda não tá, ela já tá curada, Sim. só que também ainda tá, assim, ela não tem, eu falei, só que dá dó às vezes de ver só, não é Sim. dó, mas assim, sabe, que a pessoa parece que tá É mais leve quando você consegue Sim, encarar. sim, Encarar. exato. Eu sempre saber falava se vai assim, lutar. a dor é inevitável, Inevitável. a tristeza é É opcional. opcional. Aí eu Porque ela gozei, ainda não tá conseguindo Sim. assimilar, né. Então, ela já passou por tudo e ainda não tá, só que ela também, ela aconteceu bastante questões financeiras também, Sim. família, né, então, É. ali gasto, tudo né, vem então tudo somar, né. influencia, né. Aham. Mas assim, Claudete, então assim, pra gente encerrar, o que mais você aprendeu nesse teu processo? mas para aprendi nesse processo foi a viver, foi Viver. a gostar mais de viver, a gostar mais de estar com a minha família, com os meus amigos, os amigos sinceros, amigos de verdade, né, porque tem uns que se dizem amigos, né, mas é só no Sim. faz de conta. Uhum. Mas assim, a família, eu falo, eu estava com o meu companheiro, que agora a gente está um pouco afastado, que a gente estava 12, 13 anos juntos, e agora a gente está um pouquinho assim mais afastado. Sim. Mas ele foi assim uma peça-chave também, Te ajudou no me ajudou processo. muito, me deu muito apoio, muito, sabe, aquela coisa assim, é que nem uma vez eu cobrei ele, porque ele nunca foi comigo para Cascavel fazer nenhuma consulta, né, nenhum, mas eu entendi, depois eu entendi, né, é a questão do trabalho, porque ele trabalha na roça, né, peão de fazenda, então ele tinha né, sabia das responsabilidades dele, mas a gente, como mulher, tem que às vezes, né, fica assim meio, mas depois eu comecei a pensar, Mas talvez mas ele fazia o que um outro poderia fazer. mas ele É, está aqui, ele está, quando é eu estou aqui, verdade. ele está comigo, ele tá, De ele alguma forma ele te de dava alguma forma força, ele né. estava ali. E assim, eu falo, é viver e viver bem. E aprender assim, eu aprendi muito, e como eu falo, eu agora, eu me toco, eu tô cada pouco tô, né, E por conheço, me né. conhecendo, né, eu me conheço, e eu tô sempre ainda nesse processo de cuidados, porque como eu passei o ano passado, eu fiz uma outra mini cirurgia que eu achei que tinha voltado a nódulo no mesmo lugar, Hum. mas graças a Deus era só uma carninha que o doutor falou, um Da própria negocinho da cirurgia, própria né. cirurgia Uhum. que se gerou em cima de um ponto, mas o medo já estava batendo ali de novo, né. Mas graças a Deus foi Que só bom. assim um sustinho, mas passou. Meninas, Mari, Claudete, queremos agradecer vocês, dizer que estamos Posso juntos. falar um negocinho ainda? Pode, com Eu certeza. tenho um vídeo do meu testemunho no YouTube, tá. Olha! Da primeira vez que eu tive, que foi em 2011. Quem quiser assistir tá lá, Testemunho de Marineusa de Mistura. Combinado. Ah. Meninas, muito obrigada, quero agradecer vocês mais uma vez até por apoiar essa causa. Então aqui a gente encerra o primeiro episódio do podcast em parceria com a Tete Hamburgueria e dizer que nós abraçamos essa causa e que estamos aqui à disposição de vocês. Amém? E para Amém. completar, quero dizer para vocês que o ingrediente principal da felicidade não basta ter sabor de felicidade na comida, né? A vida A tem vida. que ter sabor de É verdade. felicidade. Verdade. Então, é isso. Que Deus Amém. abençoe Amém. você também. Amém. Aê! Eu quero que as meninas coloquem na mesa. Deixa eu lá.
nós tivemos um pão rosa para vocês. Eu vou começar a servi-las. Esse aqui é o Viva a vida com felicidade!